Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de metodologias e práticas da educação infantil. E nesse episódio, desenvolvimento infantil, chegança de luz para você. Passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de cabelos pretos na altura do ombro, estou com um vestido em tons verde e cinza, combinando com o estúdio, gente. Ai, que tudo! Tenho 41 anos, ao fundo estão as plotagens do estúdio com os dizeres EAD, transformando realidades em tons verdes e conectores cinza. Estou sentada, à disposição do estúdio, estamos sentados. E temos uma convidada especial para conversar hoje sobre desenvolvimento infantil. Seja bem-vinda, Ivanildes Azevedo. Obrigada pelo convite. Eu vou me apresentar. Meu nome é Ivanildes Azevedo, sou psicóloga, neuropsicóloga, psicopedagoga de formação, apaixonada pela educação e também por dar aulas. Ministrar aulas, né? Corrigindo. Então, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos longos, abaixo do ombro. Estou sentada, vestida de branco, né, camisa longa, de mangas longas e usando óculos. Podemos começar, professora? Podemos começar, então. Bom, nesse episódio, nós vamos falar sobre desenvolvimento infantil. E por que falar sobre desenvolvimento infantil? Um dos pressupostos é que nós, enquanto educadores, é necessário que nós conheçamos os fundamentos, os princípios, os valores, para que a gente possa fazer a adaptação das estratégias de ensino, para que a gente possa conceber estratégias de ensino e não apenas aprender uma metodologia, uma técnica ou uma prática, porque e se a realidade mudar? Não? Você, então, tem que estar apto ao talento de fazer essas mudanças. E, para isso, a gente vai conversar hoje sobre desenvolvimento infantil com a Ivanildes. Ivanildes, como que surgiu historicamente as pesquisas e a construção sobre o desenvolvimento infantil, sobre a infância, a criança? Então, a ciência do desenvolvimento infantil, ela começa a ter uma ênfase maior ali por volta do século XVIII, né? Então, para que a gente consiga entender na história, na linha do tempo, como foi construído, a gente precisa voltar à história. Então, como que nós aprendemos, né? Alguns teóricos, deixa eu pensar aqui, organizar o pensamento, a gente precisa falar de Rousseau e John Locke. Né? Então, os filósofos naquele período, eles descreviam de duas formas. Né? Então, Locke veio primeiro e ele descrevia a criança, né, como uma tábula rasa. Tá? Então, naquele período, ainda não existia uma concepção de infância bem estruturada. Então, as crianças eram vistas, antes desse período, como uma miniatura de adultos. Então, elas trabalhavam nas fábricas, igualmente aos adultos. Inclusive as roupas, né? Isso, então eles trabalhavam nas tecelagens, no chão de fábricas, mas foi percebido que havia algo diferente naquelas pessoinhas, naqueles seres, né? Então, os estudiosos da época começaram a, vamos dizer assim, ter essa concepção de que aquele ser humano pequeno precisava de um olhar diferente. Então, começa aí o sentido de infância, quando eles começaram a ficar mais em casa, enquanto seus pais trabalhavam. Né? Então, mas, por conta de questões econômicas da época, os pais precisavam que eles ajudassem nos serviços, até por conta da questão financeira. Então, inicialmente, os filhos eram vistos como miniaturas e ajudantes. Tá? Aos poucos é que foi criando essa concepção de que as necessidades, desde fisiológicas e afetivas, elas eram diferentes. Então, elas foram começando a ficar mais em casa.
né? Mas para a gente entender como isso se constrói, a gente, falando das correntes filosóficas, nós temos dois filósofos assim, bem importantes, que é o Locke e o Rousseau, que o Locke, ele descrevia a criança como uma tábula rasa. Então, era um ser que nascia sem conhecimento e que, à medida que ela ia interagindo com o meio, ela ia construindo os seus pensamentos, as suas aprendizagens. Tá? Tempos depois, nós temos Rousseau, né? Rousseau, ele vendo a corrente mais organicista, e ele pregava que não, que o ser humano, ele era um bom selvagem, né? O que é o bom selvagem? Nós somos seres que nascemos bons e que a sociedade pode nos corromper. Nos corromper. Isso. Ele, inclusive, os dois títulos, né, um dos dois títulos mais importantes do Rousseau para a educação é o Emílio, ou da educação, e a origem da desigualdade entre os homens, em que ele vai dizer que, né, os seres são justamente bons e é a sociedade que corrompe. Isso. Então, partindo dessas duas lentes, né, então vamos olhar para esses dois filósofos como geradores de lente. Então, ao longo da história, os teóricos que vieram depois e que versam sobre o desenvolvimento humano, eles vão se apoiar nessas duas lentes. Então, aí, a partir daí, nós temos... Que são contraditórias. Que né? são contraditórias. Não chegam a ser contraditórias, mas perspectivas diferentes. Isso, eu quero falar um pouquinho disso, e por isso eu vou olhar aqui para o meu apoio visual, né? Nós vamos falar de 5 perspectivas, tá? A partir dessas duas lentes, nós temos o que chamamos de mecanicista e os organicistas, tá? O mecanicista seria como o desenvolvimento como uma linha contínua. Eu vou aprendendo de uma maneira contínua ao longo do tempo. Uma linha reta. Uma linha reta, mais como fosse ascendente. Uma linha reta, porém ascendente. Na linha mais organicista, essa concepção de desenvolvimento, ela vai sendo concebida como degraus, como estágios. Certo? Então, isso começa a fazer sentido quando as perspectivas teóricas, elas começam a se dividir, e aí nós vamos ter 5 que são mais enfatizadas pela educação, e que é o que chega, né, para nós como conhecimento é mais vigente. Então, eu quero falar um pouquinho dessas 5 perspectivas, tá? Quais são as 5, né? A gente agora está curioso. São então, 5 perspectivas. Nós temos a perspectiva psicanalítica, que nós temos como um grande expoente Freud, né, que vai falar dos estágios de desenvolvimento como uma base muito mais fundada na construção dos impulsos e na aprendizagem de modelos a partir da interação que a criança tem com seus cuidadores. Tá? Então, Freud vai falar também em estágio. Então, assim, o Freud, ele tanto bebia de uma fonte como de outra, porque ao mesmo tempo que ele acreditava que nós temos impulsos inconscientes que são inatos, organicista. A interação desse ser com o outro, com seus cuidadores, ela vai criar, vai construir aprendizagens que vão sendo também degraus. Quando ele vai falar da fase oral, né, da fase anal, da fase de latência, né, e até chegar aí no desenvolvimento mais do adulto. Então, Freud bebia, né, de um pouquinho de cada. E que todos esses elementos do desenvolvimento infantil, eles vão influenciar diretamente a personalidade adulta. Isso. Então, para o Freud, as emoções, elas são fundadas a partir dessa interação, porém com uma base aí nos impulsos inconscientes, né? A segunda perspectiva, nós temos a perspectiva da aprendizagem, onde vai estudar mais o comportamento observável. E aí nós temos o behaviorismo como uma corrente muito forte, né, que um dos expoentes mais importantes aí dessa concepção da aprendizagem é Skinner, né, de que a aprendizagem ela vai se dar nessa interação, tá, do indivíduo como meio. Então, a criança, como uma esponja, vai absorvendo essas interações e construindo suas aprendizagens. E também baseado numa lei de aprendizagem chamada associação. A criança aprenderia por associação e essa motivação é construída por essas associações que ela vai construindo. Baseada no estímulo-resposta. Isso, baseada no estímulo-resposta. Então, a criança precisa de um estímulo, ela vai construir uma resposta e terá como uma consequência uma aprendizagem,
né, construído pela própria criança. Então, ela é o agente de sua aprendizagem. Então, de todo, o behaviorismo não era negativo. Não, né? claro que não. A gente encontra na literatura, às vezes, uma forte crítica, mas a gente tem que entender o percurso histórico das contribuições. Isso. Por isso que nós precisamos voltar na história de como construiu, né? Assim, o Skinner ele foi muito mal interpretado pela educação, porque ele era visto como adestradores, né? Então, o behaviorismo, que ele é a filosofia que embasa a análise do comportamento aplicada, ele foi visto de uma maneira muito distorcida ao longo da história, né? E que hoje a gente tem aí presente na nossa vida cotidiana a análise do comportamento aplicada, né, e criada aí por Skinner e para trás aí Watson, Pavlov, né, como seus grandes contribuidores na construção da teoria, né, behaviorista, uma grande ajuda, principalmente quando a gente utiliza a análise do comportamento aplicada nas intervenções de alterações do neurodesenvolvimento atualmente. Tá? Então, nos últimos 40 anos, isso, vamos dizer assim, ganhou uma relevância muito grande na nossa prática. E vai tratar de questão de hábito, rotina, disciplina, né? E a gente vai retomar esses princípios para poder promover as intervenções. As aprendizagens são construídas aí, né, por associação e por os estímulos do ambiente. Então, para o Skinner, nós somos o ambiente da criança. Então, a criança vai aprender a partir daquilo que eu ofereço para ela, né, como estímulo. E nós, os adultos, somos o ambiente delas. Então, em casa, os pais são o ambiente da criança. Na escola, os professores são o ambiente da criança. Muito mais que um ambiente físico. Nós, como somos pessoas e somos ambientes dessas crianças, né? Então, por isso que o professor é alguém muito importante, né, quando ele está na sua interação com suas crianças. Com certeza. Então, todos nós que já fomos crianças, trazemos em nosso escopo pessoal lembranças dos nossos professores, positivas e negativas. Com certeza, né? Você deve ter lembrado agora daquele primeiro professor, daquele professor gente fina, daquele professor que, a partir de um certo olhar, foi meio, né, meio bravo, meio carrasco, mas... Todos nós temos em nossa, chamamos, né, vamos lá usar uma linguagem psicanalítica, na nossa imago pessoal, no nosso registro pessoal, aquele primeiro professor que nos olhou com um olhar acolhedor, diferente, e que disse, eu te enxergo, eu te olho, eu te vejo, né? Como aquele também que nos ignorou, como aquele que não percebeu que você estava ali, parecia que você era invisível, né? E que isso muitas vezes causa traumas nas pessoas, tá? Quantas pessoas chegam nos nossos consultórios com traumas de infância decorrente de interações com os seus ensinantes, com seus professores. E isso é muito sério, né? Então, só para enfatizar o quanto o Skinner, né? Vamos falar do Skinner como representante maior do behaviorismo, como ele pregava a força que nós temos na aprendizagem das crianças. Por isso que, nas intervenções, quando utilizamos a análise do comportamento aplicada como embasamento, nós somos o agente da aprendizagem. Tá? Então, a criança ela não teria, né, aos olhos dele, essa capacidade de aprender sozinho. Nós precisamos de um mediador. Tá? E é encantador, porque isso parece muito distante de Vygotsky, né? Parece longe. Longe, mas não é. Mas não é. É uma forma diferente de falar. Vou chegar na próxima perspectiva. Até porque falou só duas até agora e eu tô curiosa a respeito das outras. Isso. Então, a terceira perspectiva é a contextual, onde ela começa a inserir aí o impacto do contexto histórico, social e cultural. Tá? E aí a gente fala assim, nossa, Vygotsky está aí. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ele vai estar na nossa próxima perspectiva, que é a evolucionista, né? Ou, eu pulei, desculpe. A terceira é a cognitiva. E aí sim, é onde estão Piaget e Vygotsky. Parece que são diferentes, Eles né? são diferentes? Não. Não sei. Muita gente acha que são muito diferentes. Vamos esclarecer essa dúvida agora. Os dois estudaram a construção do processo do pensamento, só que muito mais com uma visão do desenvolvimento em estágios
É né? a psicogenética, A psicogenética, de né? Piaget. Isso, a gente chama epistemologia genética de Piaget, vai estudar o desenvolvimento em estágios, né? E Vygotsky, ele já vai valorizar muito mais o contexto da interacionista, né? A interação do sujeito com o seu meio cultural, social, econômico. Então, ele não tem somente uma ênfase, né, no desenvolvimento dos estágios, na compreensão de como esse desenvolvimento ocorre através dos estágios. Para o Vygotsky, ele tem uma visão muito mais interacionista dessa construção da aprendizagem do sujeito com o seu meio. É porque Piaget também vai falar, inclusive o termo depois utilizado na pedagogia, na educação, que tem por base Piaget, vai se chamar construtivismo, né? Que também vai falar da construção e que também fala do meio nesse processo de construção. Isso. A diferença entre os dois está exatamente no contexto da cultura, né? Quando ele traz a cultura como algo que impacta nas nossas vidas. O Vygotsky. O Vygotsky, né? Que Piaget não chegou a essa fase, né? Então, a gente tem que lembrar que naquele período nós não tínhamos todas as tecnologias que temos hoje, né? Então, de fato. o que a gente precisa pensar? Que naquela época, a teoria, epistemologia genética de Piaget foi revolucionária. Ela esclareceu para nós muita coisa e que nós utilizamos até hoje. Contudo, nós também precisamos pensar na interação do sujeito com o meio, né? E que a força da cultura, ela é muito forte. Então, se a gente pudesse pensar numa criança que foi criada aqui na cidade e que nunca foi a uma região ribeirinha, né? Então, a gente não pode dizer que ela tem o mesmo escopo cultural que a criança que nasceu lá no Cunhã, né? Então, essa criança que nasceu lá no Cunhã, ela tem toda a sua aprendizagem formatada ali através do seu meio sócio-histórico. Tá? Podemos dizer que é a mesma criança da cidade e de lá? Com certeza não. Com certeza não. Organicamente, podemos até dizer que sim, né? Em termos, se a gente olhar... Que organicamente é mais a base do Piaget, nesse sentido. Seria uma base muito mais organicista no sentido de compreender que a genética teria uma força importante. Tá? Então, os organismos são iguais, vamos dizer. Né? Nasci em Porto Velho, no bairro Central, moro num condomínio de classe média alta, nunca conheci uma região ribeirinha. Eu posso dizer que essa é a mesma criança que nasceu com o mesmo repertório biológico, contudo, ela não conhece a cidade. Ela não conhece o que é uma cidade cheia de prédios, ela não conhece o que é um shopping center, a internet, né, com uma velocidade muito rápida. Suas conexões são totalmente diferentes. As suas conexões culturais são diferentes. Organicamente, elas podem ter o mesmo, né, o mesmo aparato, porém, essa interação não podemos olhar com a mesma lente. Eu preciso respeitar. É esse o diferencial do Vygotsky. Então, o Vygotsky vai dizer que essa criança, ela vai aprender através do mediador, como o professor, o seu meio e o seu meio cultural. Vamos pensar no meio, gente, não é só o meio, a sala de aula. O meio é o ambiente total. Tem o professor, tem os seus cuidadores e, principalmente, onde ela mora. Né? Onde ela mora, convive. vamos dizer assim, o que come, o que assiste, o que tem acesso. Né? É muito diferente de uma criança que mora na cidade, que assiste TikTok, que tem acesso ao Instagram, a redes sociais. É diferente de uma criança que nasceu na comunidade e que não tem internet. Sim. Tá? E como professora, eu preciso olhar que esses organismos são diferentes. Né? Eles podem ter a mesma capacidade de aprendizagem, mas tem algo que vai diferenciar, que é a cultura. Tá? E Vygotsky enfatiza muito o conceito de desenvolvimento proximal como o professor como agente, como sendo essa zona de desenvolvimento proximal. Eu sou a zona de desenvolvimento proximal para a pessoa que eu estou ensinando. Então, eu posso mediar essa aprendizagem e possibilitar essa aprendizagem. E aí é nesse momento que eu preciso compreender esse contexto, porque senão eu não consigo, enquanto educador, propor essa zona adequada para
o desenvolvimento de acordo com o contexto cultural. Perfeito, professora. Então, o Piaget já vai apresentar esse desenvolvimento como os degraus na escadinha, né? Então, primeiro a criança vai passar pelo estágio o sensório motor, ali de 0 a 2 anos, depois ele vai passar pelo pré-operatório, até o operatório concreto, operatório formal, né? Então, né, para o Piaget, o indivíduo precisa, para ele aprender, ele precisaria estar de acordo com esses estágios. Se ele tivesse diferente desse estágio, essa aprendizagem ficaria alterada. A diferença é que para o Vygotsky, esse indivíduo ele vai aprender, né, vamos dizer, de uma maneira contínua. Vamos lá, voltando lá para o Rousseau e para o John Locke, poderíamos dizer que, embora os dois teóricos sejam de uma linha cognitivista, onde eles tentavam entender a construção do pensamento nas crianças, eles tinham um pezinho lá, um em Rousseau e o outro em Locke. Tá? Então, um defende que a aprendizagem ela é de maneira contínua, mediada, né, por esse professor, o agente, né, que está ali ensinando, utilizando como base esse conceito de desenvolvimento proximal, e Piaget nessa concepção de aprendizagem em estágios. Tá? Porém, um não exclui o outro. Se a gente puder pensar, vamos pensar assim, nos atualizando. Não exclui o behaviorismo também. Também nessa compreensão de que a aprendizagem ela é mediada por aquilo que eu ofereço para a criança. Aí inclui o behaviorismo. É importante a gente dizer que são lentes diferentes de olhar. É como se eu pegasse o meu óculos, né? Eu tenho um óculos que me faz enxergar com muita nitidez, mas ele é marrom. O outro óculos, ele me faz também enxergar o mundo, só que ele tem uma lente mais amarelada. E o outro, ele tem uma lente mais preta, vamos dizer, escura. Então, são lentes diferentes de olhar para o mesmo objeto ou o mesmo sujeito. Tá? Que é isso que é importante. Quando nós somos alunos, nós ficamos num estado confusional, sem saber por que eu aprendo essa teoria e eu gosto mais dela. Por que eu aprendo a outra e não tenho tanta identificação? E essa identificação, gente, ela vai acontecer a partir do nosso escopo pessoal, do nosso repertório pessoal, das nossas aprendizagens lá desde a nossa infância. Né? Se a gente puder olhar no passado, é muito possível que eu tenha uma aprendizagem parecida com aqueles professores que foram mais significativos para mim. É muito importante. E provavelmente é nessa linha que você vai assumir a sua postura de educador. De educador, de pessoa, né? De pessoa no mundo. Né? Como eu vou atuar no mundo vai depender muito da lente que eu escolhi para olhar para o mundo. E essa lente é que vai determinar as suas metodologias e as suas práticas. Isso. Então é muito importante que a gente entenda que o Piaget e Vygotsky, eles vêm de uma concepção, de uma perspectiva cognitivista. Então, o grande ponto em comum é que eles tentavam estudar como se constrói o pensamento. E a linguagem. E a linguagem, por causa da interação. Isso, né? E a linguagem. Então, e ali a linha contextual, ela vem de uma força muito maior, mas com muito mais ênfase no contexto sócio-histórico, tá? E aí nós temos essa concepção muito mais baseada, né, no desenvolvimento contínuo, tá? Acho que muito mais, vamos dizer, em Locke, né? Onde esse desenvolvimento ele é contínuo e ele é baseado naquilo que a criança vai absorver do seu meio, tá? Por isso é muito importante a gente também compreender que tanto Rousseau como Locke, eles nos ofereceram concepções filosóficas e os estudos posteriores vão beber nessas fontes. Então, e já não são tão filosóficas, não. né? Perceber que, por exemplo, no caso de Piaget e Vygotsky, já é algo mais psicológico, algo mais genético, sim. Do cognoscente. Sim. E aí nós vamos passar para a nossa quinta, que é a evolucionista, tá? A nossa perspectiva. Do que essa perspectiva evolucionista, ela bebe em qual das fontes e qual que é a vertente, quais são os princípios que ela guia? Então, eu não tenho muita, vamos dizer assim, como é que vou dizer? Não saberia dizer tanto, porque o meu foco sempre foi muito mais a cognitiva, né? Piaget e Vygotsky sempre foram as minhas grandes paixões. Mas eu posso dizer, grosso modo,
Vamos dar spoiler, vamos dar só spoiler. Um spoiler básico é que ela vai ter uma base muito mais organicista, onde o organismo tem que estar pronto para a aprendizagem. Se tiver alguma alteração e não tiver ali, né, adequado para a aprendizagem, essa mediação do meio não vai ter muita força. Tem muito a ver com a concepção inatista. Isso. Né? De você estar, da prontidão do organismo. Tem que dar prontidão, isso. Então, nós, principalmente os psicólogos do desenvolvimento infantil, nós, vamos dizer assim, não acreditamos muito que essa perspectiva, ela teria vamos dizer assim, uma utilidade muito grande para nós como terapeutas, como educadores, porque eu gosto muito dessa concepção interacionista. Então, hoje, inclusive, nós precisamos olhar agora que nós temos a epigenética, né? Então, para além de Piaget e Vygotsky, nós temos a epigenética. O que vem a ser epigenética? Eu não sei, você sabe? Vamos descobrir. Para a gente poder entender a epigenética, nós precisamos falar um pouquinho do que aconteceu, por exemplo, ali na época que houve um surto de Zika vírus. Tá? Então, recente, vamos lá. A nossa compreensão daquele fenômeno a partir de um olhar epigenético. Então, nós tínhamos uma mamãe que estava grávida nos primeiro trimestre. Se ela foi infectada pelo Zika vírus, né, vamos dizer, a possibilidade de aquela criança nascer com microcefalia ou com alguma alteração era muito grande. Mas por que muitas mães tiveram a mesma contaminação, né, e a criança não nasceu? Sim. E aí, qual que é a explicação? A epigenética, ela vai tentar explicar esse fenômeno, dizendo que, assim, aquele organismo, aquela mamãe, tem algo nesse processamento genético dela que impediu que o seu bebê fosse infectado. Então, a epigenética, ela é a compreensão da importância da capacidade genética também de transmissão de informações. Então, por exemplo, a epigenética, ela acredita que alguns aspectos nossos, né, inclusive da nossa personalidade, da nossa forma de ser no mundo, vai ser transmitida para os meus descendentes. Nossa, isso é muito interessante. É muito impactante porque muda muito a nossa forma de pensar. Então, voltando lá para as mamães que foram contaminadas pelo Zika vírus. Então, vamos pensar que nós temos 10 mães. Um grupo foi contaminada, as 10 foram contaminadas, tiveram a contaminação pelo Zika vírus no mesmo período gestacional. Por que algumas, né, os seus bebês nasceram com microcefalia e outras não nasceram? Então, a epigenética, ela vai explicar que naquele grupo que não aconteceu nenhuma deformação no feto, tem algo naquela genética que não permitiu, tanto como barreira ou como uma evolução que protegeu ali o seu feto. Ao passo que outros não. Então, seria mais ou menos como, por que o mesmo aluno, né, tem acesso às mesmas informações e um organismo aprende mais e o outro não aprende tanto? É uma compreensão muito avançada. Ela é nova. Muito avançada, mas ao mesmo tempo ela se liga com a evolucionista e com a interacionista. A interacionista, isso. Porque, ela meio que engloba os elementos importantes dessas teorias passadas? Então, é para além da genética, é para além da interação. Ela é um paradigma muito, eu diria, revolucionário. Então, seria mais ou menos como que, por que meus filhos nascem com características de personalidade parecida comigo, como mãe, e o outro nasce com características de personalidade como pai? Então, a epigenética, ela é recente e ela ainda está construindo o seu escopo teórico, mas ela tem já explicações muito robustas sobre isso. E é importante nós, como educadores, estarmos atentos a isso, né? Por que os meus alunos, diante dos mesmos estímulos, eles aprendem de forma diferente, tá? Então, para a gente não colocar os seres humanos em caixinhas, porque a caixinha, ela congela e impede que eu permita que aquele sujeito tenha acesso a algumas informações.
E a gente precisa ter muito esse olhar acolhedor para quê? Não colocar, né, essas linhas teóricas como um fla-flu. Você é do Flamengo, você é do Vasco, por exemplo, né? Pensando aí nos times mais antigos, é que se você torce para um, não torce por outro. Como educadores, eu penso que nós temos o compromisso de ter uma visão mais interacionista, onde eu como agente, mediador de ensino, eu preciso possibilitar a esse sujeito o acesso às informações para que ele tenha oportunidade de aprender. Eu acho que ampliado. A grande palavra aí seria oportunidade, né, para que ela possa ampliar a sua visão de mundo, tá? Senão, eu vou ensinar para o meu aluno que existe só a minha corrente teórica. E isso é muito complicado. Quando eu, como professor, ofereço apenas a minha lente que eu enxergo o mundo. Eu preciso dizer que existem outras lentes, né, que o meu aluno pode se beneficiar, né, para olhar o mundo. Faz sentido, professora? Completamente, né? Depois de uma explicação dessa, parece que o mar abriu no meio. E a partir de todo esse resgate histórico, então, a gente chega ao estágio de perguntar, então, o que é ser criança? Já que a gente começou lá no início com o Locke e com o Rousseau, né, da interpretação deles como criança, e como que essa criança... do ponto de vista, evidentemente, psicológico, que é a sua especialidade, ela aprende e ela vivencia a infância? Então, os teóricos do desenvolvimento humano, eles vão definir esse ser, né, humano que é pequeno como alguém que está em processo contínuo de aprendizagem. Então, seria um ser humano que está em estágios iniciais de desenvolvimento. Então, se a gente pegar, inclusive, a definição de infância lá do dicionário Aurélio, qual que é? Né? A gente nunca se atém para atender. Então, assim, se a gente olhar assim, definições de criança, se eu perguntar o que é ser criança para uma pessoa, né, um aluno, ele pode dizer, ser criança é ser puro, é ser livre, né, é ser inocente, curioso, criativo, tá? Mas vamos pegar, qual é a definição de infância do dicionário Aurélio? Eu trouxe aqui uma cola. Ai, quero saber. Vamos lá. Ver. Criança era um ser humano na fase de infância que vai do nascimento até a puberdade. Até a puberdade? Então, puberdade. Então, Aurélio traz essa definição para a gente. E os teóricos do desenvolvimento humano respeitam essa definição. Aurélio, né, respeitou essa concepção de que é esse ser humano que está em desenvolvimento, em etapa que vai do nascimento até a sua puberdade. Tá? Por quê? Vamos pensar na puberdade ainda começando aí 10, 11 anos, né? Aproximadamente, porque hoje as concepções teóricas mais recentes, ela nos aponta que essa puberdade começa mais cedo. Mas isso é um papo para mais para frente. Outro episódio. Isso, tá? Então aí a infância seria essa fase do desenvolvimento, né, do nascimento. Então, ser criança é essa pessoa que está em desenvolvimento do seu nascimento à puberdade. Infância é esse período. Compreende esse período cronológico, vamos dizer assim. Poderia se dizer cronológico. Cronológico, né? E que a aprendizagem dessa pessoa, ela vai se construir aí, dependendo da lente que eu vou utilizar, que eu vou escolher, né? Eu gosto muito dessa concepção de criança que ela tem uma aprendizagem hoje contínua, que ela tem uma aprendizagem voltada para a sua interação com os seus ensinantes, com o seu meio. Né? Eu quero pensar sempre, eu gosto de pensar como o professor, como o ambiente dessa criança, como o mediador, como o Vygotsky utiliza o termo mediador, possibilitando vamos dizer assim, uma construção de um novo olhar para o mundo. Então, eu ofereço o meu olhar, a criança, né, se beneficia dele, mas ela também cria o próprio dela, como um sujeito ativo e criativo. Ativo e criativo. Ativo e criativo. E criativo no sentido também que a gente vai ter essa construção desses processos psicológicos e neurocognitivos superiores nessa interação. Isso, exatamente. Então, falando dos teóricos, né, que mais utilizados na educação, a gente precisa
e compreender que, eu diria que ambos são necessários. Não dá para a gente pensar... Não dá para excluir. Não dá para excluir que, se eu tenho uma criança que tem um aparato genético alterado, por exemplo, vamos pensar numa criança que tem uma alteração no neurodesenvolvimento como o autismo. Uma coisa, né, vamos dizer assim, que a criança nasce autista, tá? Mas, se eu pensar... Ela não desenvolve. Então... se eu tiver uma visão organicista muito fechada, eu vou acreditar que ela é autista e pronto, tá? Então, eu preciso compreender ele como autista e é aquilo. Mas, numa perspectiva interacionista, eu vou dizer que essa criança, através dos seus mediadores, ela vai desenvolver o seu repertório de aprendizagem. Ela precisa do acesso. Ela sozinha não vai se desenvolver. De acordo com as suas condições. Isso, de acordo com as suas condições. E de acordo com as condições que eu, enquanto educador, oferecer a ela para que ela possa mediar essa construção. Isso. Então, vamos pensar nisso, que você tenha uma criança autista na sua sala de aula. Eu gosto muito desse exemplo. Então, o que essa criança tem no seu repertório orgânico? Vamos dizer, ela vai chegar com um laudo dizendo que ela tem um autismo de suporte 3, o clássico, que é o que mais compromete esse organismo. Porém, ela está em terapias, em intervenções desde, né, tem idade, ali, 2 anos. Então, ela já chega na escola com já um aparato mais desenvolvido. Então, ela na interação com os seus mediadores, com seus ensinantes, com seus terapeutas, ela foi desenvolvendo um repertório para que ela consiga uma adaptação àquele meio. Talvez ela não consiga acompanhar os seus colegas, né, em termos cognitivos ali, de igual para igual. Mas a interação dela com o meio, com os seus colegas e os professores, atuando como zona de desenvolvimento proximal, vai possibilitar aprendizagens socioemocionais para essa criança. E é nisso que eu, como educadora, acredito, né, como professor, agente dessa mediação e que possibilita esse olhar inclusivo para essa pessoa que chega até a sua sala de aula, tá? Não sei se ficou mais ou menos... Bem claro. Bem claro. Bem claro. Tá. Já estamos caminhando para o final. É verdade. Mas quem sabe a gente aí tem um próximo episódio para falar com mais especificidade sobre esses transtornos específicos do desenvolvimento e como avaliar e encaminhar esses processos do ponto de vista da educação e do ponto de vista da psicologia. Bom, e aí, para a gente já caminhar para os finalmente, como que a gente pode entender o processo de aprendizagem? Embora você já tenha comentado aí que o professor é esse agente mediador, né, e a gente precisa dessas múltiplas lentes para olhar para a aprendizagem, mas de que modo podemos utilizar esses elementos para fazer ou promover uma educação talvez mais igualitária ou mais diversa, de acordo com o contexto, os diversos contextos que eu encontro na sala de aula. Então, se a gente pensar em aprendizagem, a palavra aprendizagem ela é muito ampla, né? Nós podemos ter conceitos desde filosóficos, religiosos, pedagógicos, psicológicos, culturais. É um termo muito amplo. Então, vamos, assim, tentar entender a aprendizagem como algo simples, para não complicar, não polemizar, tá? Eu vou utilizar o conceito que eu utilizo, que é o conceito das ciências cognitivas, que é a forma como eu vou processar os estímulos que eu recebo. A aprendizagem é isso. Então, eu estou aqui hoje no estúdio, num ambiente novo para mim. Então, eu estou aprendendo sobre diversas coisas aqui, como as câmeras que eu preciso olhar, né? Os estímulos que ficam brigando com meus olhos, né? A forma como eu estou sentada. Então, tudo isso está me promovendo uma aprendizagem nova. Tipo, exemplo, como devo me comportar no estúdio? Vamos pensar na criança chegando em sala de aula? Como devo me comportar no primeiro dia de aula? Meu Deus, eu não conheço o professor. Eu posso sentar? Será que eu posso sentar na primeira cadeira? Não, vou sentar na última, porque lá eu consigo me esconder. Então, eu estou aprendendo
a me adaptar a esse novo ambiente. Então, vamos pensar no processo de aprendizagem como essa capacidade de processar as diferentes informações que chegam até mim, até o meu organismo. Por essa perspectiva, ela é contínua. Contínua, né, diária. Tá? E que bom que é assim, né? Porque nosso processo de aprendizagem, ela não só vai depender da minha capacidade orgânica, né? Se eu estou com frio, se eu estou com fome, né? Se eu dormi bem. Então, a minha aprendizagem vai depender desses diferentes fatores. O físico, o emocional, né? Tudo cognitivo e até espiritual, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa olhar esse ser humano de uma maneira muito mais integral. Para que eu ensine, eu preciso que esse organismo tenha a capacidade de aprender, mas eu preciso olhar para além desse organismo como uma visão biológica, mas dentro desse contexto sócio-histórico e cultural. Então, eu preciso ter um olhar integral, né, vamos dizer assim. Não estou dizendo holístico, tá, gente? Holístico seria, né, olhar o mundo, que também não podemos excluir. Mas eu preciso olhar que essa criança que chegou para aprender a aula que eu preparei, ela precisa estar, né, minimamente com algumas condições prontas. Como? Ela está alimentada? Ela comeu? Ela dormiu? Ela bebeu água? Ela está em condições para aprender o que eu quero ensinar? Porque senão eu vou querer ser o professor que ensino, eu quero que a minha criança aprenda, mas eu não estou atento para que se ela está apta e está pronta para aquilo. Então, eu preciso ter esse olhar acolhedor, sim. E aí, esse pronto, como você falou, não é esse pronto só orgânico. Não, é um pronto do ponto de vista emocional, histórico, econômico, em todos os contextos, todos os contextos, gente. Então, não tem nem palavra para dizer assim, não tem nenhuma palavra que vai definir que essa criança está pronta, porque nós somos esses diferentes fatores. Para eu estar bem aqui hoje, eu, né, dormi bem, me preparei, estudei, trouxe meus apoios visuais, tá? Tive uma boa interação com a minha mediadora, fui bem acolhida no ambiente. Então, tudo isso vai me gerar uma experiência positiva. Mas vamos pensar, se você chega numa sala de aula, você encontra seu professor que não dormiu bem, né? Com uma cara lá não de bons amigos, e você olha, interpreta e diz, não, acho que meu professor não está bem. Mas será que ele de repente me olhou porque é comigo? Ou porque ele não está bem com ele mesmo? Né? Algumas crianças têm essa capacidade de, né, fazer essa análise. Mas quando a criança, por algum motivo, não consegue, e ela leva esse olhar para o seu escopo pessoal, nós temos aí, né, um conflito da criança achar que aquela situação é com ele. Então, nós como mediadores, como professores... Isso é mais comum do que a gente imagina? Todos os dias isso acontece. É mesmo? Então, quantas vezes nós recebemos crianças nos nossos consultórios que tem essa história, minha professora não gosta de mim, tia. Mas por quê? E aí eu preciso ensinar para essa criança que aquele olhar da professora não é sobre a criança, é muito mais sobre o professor, sobre a pessoa. Então, e aí isso interfere diretamente na aprendizagem? Isso. Aprendizagem. Então, para que esse processo de aprendizagem ocorra, diversas variáveis precisam estar alinhadas com a minha vontade de ensinar. Então, é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. É muito mais difícil do que a gente pensa, apesar de que ninguém falou que ia ser fácil, né? Então... Não, aprender não é fácil, porém é possível. Né? Então, vamos pensar, nessa aprendizagem como processo, eu preciso estar com as minhas capacidades orgânicas, físicas, né? Emocionais e sociais, né? Vamos dizer assim, mínimas, para que o meu organismo consiga se beneficiar dessa aprendizagem. Senão, nós vamos olhar para a aprendizagem somente como um conceito pedagógico. Tá? Que é para além disso. Então, a pedagogia como a ciência... Da educação, e que vai promover esses ensinamentos de forma estruturada, ela precisa sim desse olhar estruturante, porém desse olhar muito mais contextualizado. Tá? Então, eu fico muito feliz que ao longo, né, dos séculos, a neurociência avançou, a ciência como um todo avançou, e hoje nós temos diversas lentes para olhar. Tá? Então, para além de Freud, de Piaget, de Vygotsky, de outros teóricos, nós precisamos olhar para o que nós temos hoje, o que a ciência nos oferece. O nome da ciência hoje que a gente pode
se basear, lógico, não eu enquanto um profissional da neurociência ou da psicologia ou da, né, terapia, mas assim, eu enquanto educador, que eu possa me amparar para eu poder, olha, eu preciso entender isso aqui, até mesmo para eu fazer um encaminhamento, para eu perceber alterações ou necessidades e que eu possa contribuir efetivamente com esse processo de aprendizagem. Então, tem um teórico agora que me fugiu o nome, que ele traz essa junção de Piaget e Vygotsky dentro dessa proposta, vamos dizer assim, da criança que aprende como no desenvolvimento contínuo, porém, ela precisa da sua base lá, né, biológica preparada. Me fugiu o nome dele agora, não me lembro, mas depois eu posso te mandar. É que ele vai trazer essa perspectiva interacionista de uma forma amparada, inclusive pela epigenética, trazendo hoje para esse contexto, né, que a neurociência oferece, de que esse processamento de informações, ele precisa ser mediado de uma forma humana, acolhedora, mas promovendo aprendizagens novas. Eu não me recordei agora. Eu né? vou fazer uma provocação. Papalha, Daiane Papalha. Ela é recente, nossa, contemporânea. Sim. E aí ela também traz uns questionamentos que você, falando aí da questão integral da criança, né, da pessoa, ela aborda alguns elementos como diversidade, como gênero, como informação, tecnologia, que são coisas que não eram elementos abordados historicamente no passado. Perfeito, ótima lembrança. Né? Então, obrigada, mediadora, né? Porque é isso, gente, que nós como professores precisamos, né? Assim, quando o aluno falha ou esquece ali, o professor está ali para dizer, olha, né, vamos pegar esse recurso, esse livro, olha esse artigo, né, leia essa tese. Foi ela que me indicou, tá? Então, Diane Papalha, ela escreveu um livro chamado O Desenvolvimento Humano, que é hoje, eu diria que é a Bíblia do desenvolvimento humano. Então, se você se interessa por estudar o desenvolvimento humano, ele é um livro, assim, fantástico, de 700 páginas. Por aí. É por aí, mas que a Diane, ela faz essa compilação dos teóricos, inclusive ela que vai apresentando aí, no primeiro capítulo, no segundo, toda a ciência do desenvolvimento humano. Então, vale muito a pena olhar. E ela vai citar, sim, os diferentes filósofos que apresentam as lentes, ela vai apresentar a Vygotsky, Piaget, Freud, Vallon, inclusive. Vallon, desenvolvimento infantil. Isso. E também apresenta esse outro teórico, que agora, né, me fugiu, mas que... Qualquer hora a gente laça ele. Exatamente, podemos falar isso no nosso próximo episódio. Nosso próximo episódio. Isso, que é essa proposta contemporânea, tá? Considerando, inclusive, essas questões de gênero, de identidade, tecnologia, tá? Que nós não temos como excluir isso das nossas crianças. E que vai justamente... em consonância com o que você comentou, que é a perspectiva cultural, histórica, social do indivíduo, do sujeito. Do sujeito. Inclusive, nós precisamos olhar hoje para esse sujeito que também é tecnológico. Uhum. Isso é um... Ai, gente, são muitas demandas. São muitas demandas que nós vamos poder falar aí nos próximos episódios, mas esse teórico mais contemporâneo, que ele também apresenta, de que nós precisamos sim oportunizar as crianças a ter acesso a tudo isso, mas precisa ser mediada e, vamos dizer assim, de uma maneira moderada, né? Então, eu quero só, para a gente finalizar, falar um pouquinho dessa questão das telas, né? Que é muito forte hoje. Sim, então, vamos pensar nesse teórico como alguém que vai defender que, sim, as crianças precisam ter acesso à tela, porque nós somos seres tecnológicos e nós temos uma geração que já nasceu dentro no mundo tecnológico com maior acesso do que a nossa geração. Dentro dessa era do conhecimento, das mídias. Contudo, é preciso moderação, porque a mesma tela que me liberta para acesso ao mundo, ela também pode me aprisionar, se eu ficar somente nela. Eu preciso não perder de vista que eu preciso interagir com aquele que está ali mais próximo de mim, para além da tela. A tela é fundamental, ela é importante, nós estamos aqui em AD, na tela, possibilitando essa aprendizagem, né, para muita gente, e graças a ela, né, eu fiz muitos cursos, aprendi muito, eu tive acesso a conhecimento, a profissionais que eu jamais teria,
né, Fisicamente, pessoalmente, presencialmente, se não fosse o acesso à tela e esse novo paradigma que trouxe para nós essa chance, essa oportunidade de dizer assim, olha, existe uma tela, uma câmera que te leva para além de um continente. Então vamos experimentar. Porém, eu não posso ficar só nela. não pode ser única. Ela não pode ser única como usar uma única lente para olhar o mundo. Perfeito. Se oportunizem olhar o mundo por diferentes telas. Não fique só, eu defendo A e odeio B. Eu odeio B, não quero A. Não quero um, quero C. Não quero nem A nem B, quero C. Tá? Experimente olhar para cada um, porque isso vai abrir os seus olhos, seu coração, para que você olhe para as pessoas como pessoas diferentes, sujeitos de aprendizagem, pessoas criativas e ativas, com possibilidade de mudar o seu mundo. Tá? Porque são, vamos dizer assim, é isso que vai mudar o mundo. Eu não vou mudar o mundo revolucionando, brigando. Eu vou mudar o mundo mostrando que existem formas diferentes de pensar. E isso é muito libertador. Bom, falando de libertação, a gente não poderia encerrar sem falar nele, Paulo Freire. Né? E ele, que trabalhou na pedagogia libertadora, falava, né, somos seres em constante inacabamento. Portanto, o processo de aprendizagem é contínuo, diário, é intrínseco quase ao nosso desenvolvimento, à nossa existência. Ivanildes, foi um diálogo maravilhoso. Espero que tenhamos mais episódios. A gente, né, em nome do Campus Porto Velho Zona Norte, agradecemos, e da coordenação do curso de pedagogia, agradecemos sua colaboração nessa conversa sobre desenvolvimento humano. E suas palavras para encerrar. Agradecer o convite, dizer que eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, né? Trabalho com crianças, com adultos, com idosos já trabalhei também, hoje bem menos, mas para a gente compreender o ser humano, é preciso que a gente, em muitos momentos, deixe as nossas concepções rígidas e inflexíveis que aprendemos ao longo da vida e nos possibilitemos uma reconstrução. Eu, né, hoje posso dizer que já passei por muitas reconstruções. A pessoa que eu me formei há 26 anos atrás e que estudei muito Piaget, depois eu estudei muito Vygotsky, estudei muitos outros autores, eu posso dizer que não dá para viver sem nenhum. Né? Todos fazem parte e me construíram como educadora, como psicóloga, como neuropsicóloga, e o que é importante e rico para mim é poder olhar em contexto. A grande riqueza é poder olhar o contexto de cada pessoa que chega até mim e que acredita que eu posso ajudá-lo. Então, o contexto de cada pessoa, de cada ser humano, para mim, hoje, é que faz muito sentido no meu fazer diário. Tá? Eu preciso entender o contexto. Inclusive, esse teórico, que eu esqueci o nome, ele traz muito essa força do contexto. Tá? Então, essa força orgânica, interacionista e contextual, tendo como um pano de fundo a história, vamos dizer, a história, a visão econômica, o nosso mundo como ele está sendo construído atualmente, é que precisa ser esse chão que eu piso, tá? Para eu não ficar fechado nas caixinhas, tá bom? Muito obrigada, professora Anabela, estou à disposição. E eu quero dizer para os alunos que, assim, essa concepção de que eu preciso ser o professor perfeito, o profissional perfeito, a gente precisa também desconstruí-la. Tá? Há um tempo atrás seria inconcebível para mim ir para uma entrevista com um apoio visual. Mas hoje, aos meus 53 anos, eu me permito. Tá? Porque nossa memória não é mais a mesma aos 20, aos 30, aos 40 e nem aos 50. Então, é isso, tá? Então, a licença de usar meu apoio visual. Obrigada, Ivanildes. E, claro, a gente fez aqui generalizações. Se você quiser saber a fonte, a origem, a íntegra dessas discussões, você precisa ler. Curiose, acesse o nosso ambiente virtual, a biblioteca virtual, que tem títulos maravilhosos. E aproveite para aprender todo dia mais um pouquinho. Até a próxima. Bonanças!
Educação à distância, mudando realidades.